Olha aí, pessoal, Paulo Guedes mandou a real a respeito do governo Lula, né? Não foi tão aberto, tão explícito quanto poderia ser, né? Obviamente, ele está evitando esse tipo de exposição pública. O cara tá meio sumido, né, por esses tempos aí e tudo mais, só que ele falou uma coisa bastante certa a respeito do gasto do governo, né? De como o governo não apenas está gastando muito, como ele tirou toda a trava que existia para esse tipo de situação, para evitar que os gastos públicos crescessem demais. O resultado está aí, nós o estamos vendo, né? Déficit em cima de déficit, um rombo cada vez maior, rombos recordes, inclusive, aí, e tudo mais. Então, vamos dar uma olhada aqui no que o Paulo Guedes falou a esse respeito, a análise que ele fez, comparando com a época dele, inclusive, para a gente ter uma ideia da visão do Paulão Guedes aí a respeito do governo Lula, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse evento aqui aconteceu ontem, né? Eu acho que, na verdade, o evento aqui, Avenue, né? Painel Avenue, alguma coisa assim, do povo lá da Faria Lima, né? Eu acho que esse evento aqui está acontecendo desde o dia 24, né? Eu estou gravando isso aqui na noite do dia 26. Qual que é o ponto aqui? Qual que é a questão que o Paulão Guedes tocou no tema? Teve o painel dele, deve ter falado de outras coisas e tudo mais, só que ele começou falando do governo Bolsonaro, de quando ele foi ali o ministro da Fazenda do Bolsonaro e teve a questão da pandemia ali e tudo mais, né? Só que o ponto que ele disse o ponto principal foi o teto de gastos, né? A instituição do teto de gastos, que não foi no governo Bolsonaro, foi no governo do vampirão Michel Temer, só que tinha uma finalidade muito básica e que funcionou bem até, que era impedir que as despesas crescessem, né? Estabeleceu ali, cresceram até hoje. De hoje não cresce mais, é o limite, chegou-se no limiar das despesas, elas só vão ser corrigidas pela inflação, ou seja, só a reposição da desvalorização da moeda, né? Qual que é o sentido disso, né? Qual que é o objetivo com esse tipo de teto de gastos que infelizmente não existe mais, né? A ideia justamente é reduzir o impacto da dívida, aliás, da despesa pública, né? A dívida também por consequência, mas reduzir o impacto da despesa pública na economia, porque essa despesa pode ser medida em função do PIB, né? O valor em si não é tanto um problema a depender do tamanho da economia. Só que se a economia cresce acima da inflação, isso significa que, na verdade, as despesas, percentualmente falando, vão ficar menores naquele ano, em comparação com o ano anterior. E se o PIB está crescendo, a economia está crescendo, as receitas crescem. Se houver um crescimento real de receitas com um teto de gastos, você vai ter uma melhora do resultado fiscal, uma redução do déficit ou, eventualmente, um superávit mesmo, né? Que chegou a acontecer, inclusive, no último ano do governo Bolsonaro, o último ano da gestão do Paulo Guedes enquanto ministro da Economia, né? Não era ministro da Fazenda, era o super-ministro ali, o pessoal fala, tinha vários cargos e tudo mais, né? Então, ele falou que a regra lá do teto de gastos ajudou um pouco, né, o Brasil, mas teve o problema da pandemia no meio desse caminho aí. Infelizmente, foram 2 anos perdidos em matéria fiscal no Brasil, sem dúvidas, né? E aí ele levantou o ponto de que como você vai respeitar o teto se você é obrigado a combater uma doença, né? Veja aqui que ele não está falando que ele concorda em estourar o teto nesse caso, né? O que ele está falando é que o governo foi obrigado a gastar, não teve alternativa, né? E obviamente não teve alternativa. A gente já conversou muito sobre esse tema aqui ao longo dos anos, né? A gente sabe, 4 anos decorridos já do início dessa brincadeira toda aí, a gente sabe absurdos que foram cometidos nesse sentido, né? Mas então, o que ele falou aqui, né? Que foi criado nesse cenário um chamado teto retrátil, né? Como assim um teto retrátil, né? Que é assim, o governo fez o quê? Abriu o teto ali, botou a cabeça para fora assim, um pouquinho, depois que acabou o problema, acabou a tempestade, voltou com a cabeça para o lugar e fechou o teto onde ele estava ali, né? Botou o teto de gastos onde estava, né? E aí ele falou que o déficit foi lá em cima e depois
voltou de novo para o patamar anterior, e isso é verdade, embora 2020 tenha tido um resultado fiscal pavoroso, como era de se esperar, o pior da série histórica, né? Se você considerar a atualização monetária. Sem considerar a atualização monetária, o ano passado foi o pior da história, né? Mas esse patamar, estou falando de resultado nominal, que é o que importa, tá? O teto de gastos visa justamente também combater o aumento da dívida nominal. Mas essa questão aqui faz sentido do que ele falou, até porque o ano de 2022 comprova isso. Teve superávit naquele ano, né? Ou seja, as despesas foram contidas. E sim, elas foram contidas com o teto de gastos. Isso aí era uma coisa já visível na época e que agora no governo Lula ficou gritante a diferença do teto de gastos para o atual modelo, que é o arcabouço fiscal. Que aí é o ponto da crítica aqui do Paulo Guedes, né? Que ele falou que agora, com o governo Lula, né, o que aconteceu? Assim que o governo chegou, tirou o teto, tirou tudo e falou: vou chutar o balde, vou fazer o que eu quiser. Aí foi para o outro extremo, né? Então, ainda no ano passado, o governo Lula estava com o teto de gastos, só que ele recebeu um bônus, uma permissão do Congresso Nacional, antes mesmo de assumir o cargo, né, que foi a tal da PEC da transição, que ele ficou tranquilaço com isso. Aliás, o governo é tão ruim, mas tão ruim, que ele chegou a quase ultrapassar o que era permitido pelo teto, lá pela PEC do teto, né? Se o STF não tivesse dado aquela lambuja para o governo de não considerar os precatórios dentro desse limite fiscal, o governo teria dançado nessa história, teria cometido crime de responsabilidade fiscal já no primeiro ano do mandato, né, do mandato 3.0 do Lula aqui. Mas então, agora com o arcabouço fiscal, a coisa se deteriorou de uma tal forma que a gente está vendo aí, né, o pior resultado fiscal no primeiro semestre de um ano em toda a série histórica, excetuando, é claro, 2020, que não dá para levar em consideração. O que causou esse cenário? Várias coisas, mas dentre elas, obviamente, o arcabouço fiscal, que não só permite que o governo gaste, mas como obriga o governo a gastar. Na época da discussão do arcabouço, eu falei, isso é um absurdo. Ele determina que os gastos vão crescer. É exatamente o oposto, né? É o extremo aqui que o Paulo Guedes falou. O governo saiu do não crescer os gastos, que era o teto de gastos anterior, para o obrigatoriamente tem que crescer gastos, que é o arcabouço fiscal. Uma coisa assim absurda e que vai causar toda sorte de problemas nesse sentido, né? Aliás, o Lula já falou aqui, né, inclusive, que o governo, né, já está projetando mais 55 bilhões de reais de gastos no próximo ano. Estão trabalhando no orçamento a todo vapor ali, né? E vão enfiar mais dinheiro de gastos, com certeza, aqui, por conta justamente dessa previsão do arcabouço fiscal, né? Que é aqui um percentual de 2,5% aqui, acima da inflação, né? A possibilidade que eles podem fazer aí, portanto, né? Uma coisa assim completamente deslocada que vai causar toda sorte de problemas evidentes, né? Aqui o Paulo Guedes evitou falar mais abertamente desse ponto, né? Ele disse aqui, ele se conteve aí, né? Falou, ó, não posso ser mais aberto na minha análise aí e tudo mais, né? Ele falou aqui, fez até deu uma aliviada pro lado do PT, provavelmente do Fernando Haddad, né? Falando aqui o seguinte, né? Que tem injustiças, né? Ele vi injustiças, ainda vejo injustiças, né? Agora muita gente boa ajudando a fazer a coisa certa, ou seja, tá meio que dando uma aliviada pro Haddad, falando, ele tá tentando, Simone Tebet tá tentando, mas é difícil, o chefão manda, né? O próprio Paulo Guedes teve problemas assim como o Bolsonaro aí, inclusive, né? Então, ele falou também da questão do inchaço do Estado, obviamente, aí, né? Ele falou que o governo tinha que se responsabilizar por coisas básicas como a segurança pública e não ficar fazendo chapa de aço, né? Falou que tem que privatizar, desinvestir, coisas que o governo Bolsonaro fez. Ele não está falando nada impossível. Foi feito anos atrás, né? Ele estava lá, ele ajudou a fazer, inclusive, né? Falou do problema do endividamento, que está crescendo, está virando bola de neve, isso eleva a taxa de juros, isso eleva a inflação também.
desequilibra o governo, e aí o que que acontece? O governo quer aumentar os impostos aí ainda, né, em cima dessa história. E aí ele falou que, na verdade, o que o Brasil precisava agora, infelizmente, né, não vai acontecer, né? É uma utopia, isso aqui é uma quimera. Ele falou que o que deveria haver é uma meta de dívida pública, ou seja, o governo é obrigado a perseguir essa dívida aí, e tem que ser o objetivo número 1 dele, de forma geral, e tem que valer para todos os governos aí, né? E ele falou que, basicamente, o ideal era não deixar os gastos subir. É exatamente o ponto que eu falei, né? Hoje se fala em corte de gastos, por quê? Porque lá atrás o governo deu uma sacaneada no teto de gastos, o STF também, a pandemia, enfim. Se o teto de gastos tivesse funcionado certinho, não estaríamos falando de corte de gastos hoje. Por quê? Porque o PIB cresceu de lá para cá e os impostos, aliás, os gastos públicos, teriam ficado estabilizados no mesmo patamar. Então, você teria, na verdade, na prática, uma redução dos gastos, ainda que não parecesse nominalmente, mas percentualmente, sim, né? Mas, enfim, as críticas do Paulo Guedes, obviamente, são corretas. O cara entende de economia, o cara já esteve ali à frente da pasta econômica de um governo, fez um trabalho excepcional, muito melhor do que o atual. Não tem muito o que dizer a esse respeito, só que às vezes dá até saudade do Paulo Guedes. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.